A seguir, IIGD Irajá. Uma conspiração contra Daniel. Então juntou um grupinho, como acontece às vezes no local de trabalho. Às vezes, irmãos, quando a serpente está assim acirrada, né? No meio de familiares. Terrível, satânico. Então eles formam aquele grupo, aquele grupinho, né? E estão furiosos. Vamos derrubar esse sujeito, nós vamos acabar com essa... Que isso? Nós vamos ter uma autoridade sobre nós, um judeuzinho, um estrangeiro. Não há pessoas capazes entre nós para a liderança. Então, versículo 5. Estes homens disseram: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Veja que eles foram procurar o que era a lei do povo de Israel, para ver se dentro da lei do povo de Israel, e Daniel era um deles, se ele estava fora da lei do seu Deus. Ou seja, deixa eu ver, o que eles fazem? Bom, eles oram, eles oram 3 vezes ao dia. Vamos observar, lá está o Daniel. Antes de iniciar o trabalho, eles chegam lá na porta do quarto do Daniel, botam o ouvido lá. Vamos lá, como é que é isso? E lá está o Daniel. Olha só, atenta para essa palavra. Eles foram procurar alguma coisa para ter de que acusar Daniel na lei do Deus a quem Daniel servia. Preste atenção, vamos lá. Então, lá vão eles na porta do quarto. Daniel está lá. Ó Deus, ó Pai, ó Deus. Pai é por questão. Ó Deus de Isaac, Abraão, Jacó. Ó Deus dos nossos pais. Eu estou aqui pelas tuas promessas. Eu estou aqui pelo teu povo. Caramba. Lá vão eles. Ele ora. Ele ora. Na lei deles eles oram. Na lei deles eles jejuam. Tá com a cara meio... Na lei deles, e assim foi. Atenção. Eles pararam. Conspiração violenta. Você imagina que todas as noites, num cantinho lá do reino, lá num porão qualquer, se reuniam. Esse sujeito, esse judeuzinho está aí dando ordem para a gente, está nos dando ordem. Vamos acabar com essa farra. Mas eu não estou conseguindo. Fosse hoje, carioca, vamos na cariocada. O cara não é de brincadeira não, cara. O cara é quente. O cara ora de verdade, ele não fala que ora não, ele ora mesmo, escutei. E ele ora 3 vezes ao dia. Tá aí. Teve uma ideia. Tá aí. Já sei. Sabe o que nós vamos fazer? A quem se faz pedidos na Babilônia? Em todo o reino da Babilônia. Sabe que a Babilônia domina sobre tudo. A quem se faz pedidos? Ao rei. A quem? A Dario. Dario não é o rei? Então vamos lá. Isso não é o costume de todos os povos? Sim ou não? Sim, afirmativo, companheiro. Já sei o que nós vamos fazer. Vamos criar uma lei. Somos autoridades sobre o reino. Vamos criar uma lei regendo. Nós agora vamos, positivar a lei que todos nós já temos como costume. Vamos documentar, dizendo que ninguém no reino da província da Babilônia, ninguém pode fazer pedido nenhum a ninguém, nem a esse Deus desconhecido a quem esse Danielzinho serve. Então, se ele quiser fazer algum pedido, ele tem de ir lá igualzinho a gente vai lá no rei e pede. Daniel, quando precisava de alguma coisa, irmãos, ele ia a Deus. Os povos dos reis, eles iam ao rei.
Tem gente que é assim, vai pedir aumento de salário para o patrão. O cristão fervoroso, ele pede para Deus. Tem gente que pede para o chefe do setor mudar de setor porque não está suportando o colega. Mas tem gente que vai a Deus e pede para o colega se converter, para ganhar uma alma para Jesus. E Daniel era esse. Bom, o que aconteceu? Eles positivaram a lei, pegaram o documento e levaram até o rei. Ó rei Dario, vive para sempre, bajuladores. Era o costume e cumprimento, mas ó amado rei. Caramba, não, meu irmão, tem gente que por qualquer coisinha, para ganhar um cargo, para ter uma posição, para ser assim o bonachão na frente de todo mundo, é um tremendo puxa, sim ou não? Puxa sacola. Puxa, meu irmão. Aí chegam diante do rei. Ó rei, vive para sempre. Ó grande rei. Ó soberano rei. Rei, não há um costume no nosso reino que qualquer pessoa que faça um pedido a alguém, a quem seja lá quem for, vamos lá, está fora da lei do teu reino. Não tem todo de vir a ti para pedir o que quer, o que precisa? Sim, sou soberano, tem que falar comigo, tem de passar por mim. Muito bem, mas tem aí um dos que tu trouxe, que tu escolheste, dos que o Nabucodonosor trouxe, dos que vieram cativos lá de Israel, de Jerusalém. Ele não te respeita não, sabe? Não, mas ele não falou assim. Eu tô de brincadeira, vai falar com o rei desse jeito? Meu irmão, eles chegavam diante do rei, dobravam os joelhos, primeiro metiam a cara no chão, quem sabe disso? Depois eles se dobravam e ficavam lá até que o rei. Então era assim: rei, esse Daniel, ele não te respeita, ele não te respeita em nada. Ele está lá fazendo um pedido para o Deus dele, fala tudo que ele precisa, ele vai lá falar com o tal do Deus dele. Ele entra lá e pede. Está tudo errado, ele tem que pedir para ti, rei. Não é isso? O rei vira-se para o súdito, né? Com aquele orgulho. Sim. E aí? Olha, nós preparamos aqui um documento. Já que ele não está te respeitando, e todos nós te respeitamos, então faz o seguinte. Tá vendo aqui? Só estamos dizendo que todos os que quiserem fazer um pedido tem que pedir para ti. Assina. O rei pega lá, manda trazer lá, né, o tinteiro dele, já tem o anel que dá a chancela. Então ele vai lá e pá! Acabou, meu irmão. Meteu o carimbo, assinou. Acabou. Agora Daniel, ele vai ter de entrar, ou ele entra na lei do rei Dario e escapa tranquilamente, ou ele continua fiel a Deus, mas ele vai pagar um preço. Qual é o preço? Então vamos continuar aqui. Versículo 7. O 6 eu já trabalhei aqui. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição, a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Daniel tem escolha? Daniel tem opção? Ou Daniel se submete a fazer os pedidos dele ao rei, ou Daniel continua fiel a Deus, mas vai para a cova dos leões.
Está aqui. O documento está aqui. Versículo 8. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Lei irrevogável. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, versículo 10, igreja, todos lendo comigo, toda a igreja, vamos lá? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Diga glória a Deus. Que bonito, irmãos. Ele não mudou o comportamento. Ele não mudou o comportamento. Ele está orando. Deixa eu voltar aqui. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou no quarto. Ele soube. Olha, está assinado pelo rei. Ele não esperou o momento, não. Ah, é? Eu tenho que fazer pedido ao rei Dario, ao homem. Entra no quarto. Oh Deus, meu Deus do Isaac, Abraão, Jacó, do Deus de Abraão, de Isaac, até mudei a ordem. Abraão foi o patriarca, depois veio Isaac, depois veio Jacó, enfim. Era assim que eles oravam. Pois ele foi lá orar a Deus. E aí? Sou de Deus e ponto. Ou seja, eu sou de Deus quando está chovendo, eu sou de Deus quando está sol, eu sou de Deus quando tudo está bem, eu sou de Deus quando tudo está mal. Até parece os cristãos da igreja, né? Até parece, irmãos. Sente-se falta de alguém? Manda ligar. Estou cheio de problemas, estou desanimado, estou chateado. Meu Deus, que a gente ora. E meu Deus, não muda nada. Mas não muda por isso. Já não muda por isso, meu irmão. Porque não dá um fruto para Deus. Se converte, não dá um fruto para Deus. Não dá um. Entra ano, sai ano, não dá um fruto para Deus. É um tal de eu. Não para, meu irmão. Para dizer, Senhor, eis-me aqui. Fala comigo o que o Senhor disser, eu vou fazer. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou logo no quarto e foi orar ao Deus de Israel. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Olha a conspiração. Tão logo o rei assinou o documento, eles já estavam no encalço de Daniel o tempo todo. Você olha, você não perde um segundo, tu bota o olho em cima dele. Olha, Sherlock Holmes. Daniel está lá. Pois Daniel foi orar. Agora eles vão juntos, observa isso. Eles agora querem testemunhar o fato. Eles estão com o coração abrasado de inveja, meu irmão. Estão com o coração indignado contra Daniel. Eles não suportam a ideia de Daniel, um estrangeiro, ser uma autoridade no reino. E aí, muito bem. Versículo 12. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes no dia, faz a sua oração. Está vendo, rei? Você está vendo, rei? O senhor está vendo? Eles não tem respeito, ele não tem respeito nenhum pela tua autoridade, pela tua soberania. E aí, está lá, fazendo petições ao Deus dele. Tu assinaste o documento.
Versículo 14. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado a favor de Daniel. E a favor de Daniel, ele propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Está vendo, irmãos? O coração do rei, do homem de carne e osso, ficou compungido, sentido. Ele sabia da verdade. Ele sabia da verdade. Ele sabia que era uma conspiração contra Daniel. Ele sabia da inveja dos amiguinhos de Daniel. Terrível, né, gente? Sim ou não? Tem gente que vai para o inferno, não é por fazer o mal não, sabia? É por concordar com o mal. É por ser omisso. E aí? Versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, olha só, dá uma paradinha. Você já viu que toda hora eles vão ao rei? Vocês já viram que toda hora eles vão ao rei? Só para prejudicar o Daniel? Estamos observando isso? Será que a gente está tentando isso? O tempo todo? Toda hora eles vão lá? Então deixa eu abrir um espaço aqui de um parênteses, de uma coisa que eu ia falar mais à frente, mas vou adiantar agora. Quantos de vocês participaram daquelas semanas todas do trabalho sobre a inveja? Mas assim? Forte, né? Forte. Muito forte. A inveja é terrível. A inveja é terrível. A inveja trabalha. Ela trabalha dentro do coração, numa mistura de sentimentos. E ela cresce, cresce. Ela vaza pelos olhos. Você não pode, você não pode. Isso aí era para mim, mas você não pode ter isso. Você não pode ser isso. A inveja é tenebrosa. O sentimento terrível. Pastor, é um demônio. Não, nós já entendemos que a inveja é obra da carne. É o coração. Irmãos, eu ia falar mais lá à frente, mas eu vou falar aqui agora. Toda pessoa que tem comunhão com Deus, que é batizada no Espírito Santo e leva uma vida realmente com Deus, que tem o seu espírito trabalhando com o Espírito de Deus, na pureza, na paz, na benignidade. Benignidade é um sentimento, é algo dentro do coração que só produz o bem, não produz nada de mal. Ou seja, a pessoa vive a vida dela, mas não tem nada contra ninguém, não tem vontade nenhuma de que o outro sofra, de que nada, enfim. Tem a benignidade, tem a malignidade, tem a bondade, tem, né, a maldade. Então, fulano é bom, porque parece, né, ele externaliza a bondade. Mas às vezes é uma bondade aparente, o coração às vezes não é benigno. Frutos do Espírito Santo. Quando um cristão que tem intimidade com Deus, irmãos, ele percebe, sim, porque a inveja, ela cria uma atmosfera em volta do invejoso, e às vezes ela trabalha, ela cria uma certa turbulência. A pessoa sente, alguma coisa não está indo, as coisas estão difíceis, a atmosfera parece estar pressionando. Sabe, quem tem intimidade com Deus, sabe que tem que parar e tem que orar. Tem que orar. E quando estiver orando, numa intimidade com Deus mesmo, tá? O Espírito Santo inspira. Ele até mostra por quem ter compaixão, sobre quem invocar o poder de Deus. E Deus inspira para orar, para aquele coração se acalmar, enfim, para desarmar aquele coração. Deus, ele trabalha a favor do seu povo. Mas a pessoa tem que estar sensível ao Espírito Santo de Deus. Só que o Daniel, irmãos, veja bem, ele está tão envolvido com o reino, ele é tão envolvido com Deus, ele é tão envolvido com o seu trabalho, que ele não se deu conta do que estava acontecendo ali à volta dele. Ou percebeu, e vamos dizer, não deu atenção, porque não merecia nem atenção de tanta pobreza e miséria de caráter, de espírito daqueles colegas que estavam à sua volta, né? Colegas no trabalho. Bom, então o que acontece? Continuando aqui, no versículo 16. Então o rei, sim, eu vou voltar para o 15, tá? Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar,
Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei ele disse a Daniel, olha só, o teu Deus, olha só, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Eu quero chamar sua atenção aqui, irmãos, para a palavra continuamente, que saiu da boca do rei Dario, o homem sentado no trono, soberano e absoluto, tá? Ele observa Daniel de tal modo que ele consegue captar que Daniel é perseverante e fiel em servir a Deus. Ou seja, fidelidade contra tudo, mesmo contra tudo e contra todos. Mas ele não sofre interrupções na sua comunhão com Deus. Ele não interrompe a caminhada, como eu disse. Então agora vamos lá, irmãos, vamos despertar. Tem gente que quando está chateado não ora. Tem gente que quando está indignado com alguma coisa, porque está sofrendo uma injustiça, se veste numa capa de infeliz e fica lá murmurando, reclamando, não faz mais nada direito, já mudou o comportamento, já não produz. Na comunhão, para falar com as pessoas, se fecha. Fulano, o que você tem? Aí tem alguém que já conhece bem, diz, não esquenta não, é que já mudou de estação. Mas tem gente que é assim, acorda na primavera, ao meio-dia está no verão, à tarde está no outono e à noite cai no inverno. Observa que o rei, o homem de carne e osso, é quem está declarando a perseverança de Daniel em servir a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.